A todos vocês, boa noite. Bom, uma alegria estar aqui de terça-feira, né? Justamente o convite que foi feito pela Neuza, né? E se tratando da Neuza, é muito difícil a gente dizer não. Tá bom. Bom, esse tema, procrastinação, eu já realizei nesta casa há mais ou menos uns 6 anos. Foi num domingo. Mas, como é um tema atual e vai permanecer atual por muito tempo, então eu resolvi fazer essa reapresentação. Espero que vocês, ouçam com muita atenção, que isso não vale apenas para vocês, mas principalmente para mim, porque afinal de contas é o meu ouvido que está mais próximo da minha boca, claro. Então vamos lá. Procrastinação. A arte de deixar para depois. Tem uma segunda definição. O ato de adiar uma situação. Mas eu gosto mais da terceira. Empurrando com a barriga. Amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, no futuro, mais tarde. Vocês já perceberam que todo final de ano nós fazemos as nossas promessas? Não, ano que vem eu vou melhorar, fazer uma cirurgia plástica, vou emagrecer, vou me bronzear, vou fazer um concurso, vou entrar na faculdade. Quando chega no final daquele ano, continua tudo na mesma. Às vezes você sente uma dorzinha no seu corpo, você não dá assim tanta importância. Nada como o chazinho da vovó de resolver essa situação. Passado alguns dias, essa dorzinha vai aumentando e você vai empurrando, empurrando, empurrando. No dia que você cria coragem e você vai ao médico, infelizmente você acaba tendo uma péssima notícia. Você às vezes está com uma doença um pouco mais complexa, que vai exigir ainda mais dedicação e paciência. Outros pontos também que nós destacamos é no nosso ambiente de trabalho. Quando nós chegamos no nosso ambiente, esfregamos as nossas mãos, tomamos o nosso cafezinho, já estamos prontos para iniciar o trabalho. Sabemos que nós vamos ter um dia difícil, de muita luta, de muita dedicação, de muita concentração. Só que antes de iniciar esse trabalho, o telefone toca. O que vocês fazem? Vamos ver se é alguma mensagem importante. Gente, se a mensagem realmente é importante, as pessoas não mandam mensagem nem por texto nem por áudio, elas mesmo ligam. Então, sinal que ali, aquela mensagem, aquela distração vai fazer com que você tenha minutos preciosos no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia. Uma outra coisa também é que a procrastinação é considerada um dos maiores ladrões de sonhos. Mas por que ladrões de sonhos? Porque muitas vezes você está disposto a fazer um concurso público, de você prestar no vestibular, para entrar numa faculdade. Você tem o tempo necessário para você se preparar. E o que acontece com isso? Deixa-se tudo para a última hora. E aí, faltando alguns dias, você simplesmente quer dar uma lida, imediatamente você pede, Deus, pelo amor de Deus, ainda você diz 2 vezes, Deus, pelo amor de Deus, me ajude porque eu preciso passar nesse exame. E aí você faz uma prova de qualquer jeito e a nota sai de qualquer jeito. Os estudiosos do comportamento humano acreditam que desde a época, os tempos primitivos, já se priorizava. Mas como priorizava? Porque o homem das cavernas muitas vezes saía para caçar.
Naquela época nós não tínhamos revólver, não tinha faca, não tinha nenhum instrumento. Usávamos, acredito eu, uma pedra ou então um galho de uma árvore. E saíamos para caçar. Quando nós deparávamos com um predador, o que nós tínhamos que fazer? Fugir. É uma sobrevivência. As pessoas dizem que a procrastinação é uma preguiça. Ela não é considerada uma preguiça. Porque a preguiça é uma falta de disposição para você realizar qualquer tarefa. Enquanto a procrastinação é uma escolha. Você muitas vezes escolhe fazer trabalhos que sejam mais prazerosos, que te dão mais alegria, que te dão mais satisfação. Na área psicológica, ela baixa a nossa autoestima, cria uma ansiedade e traz para nós pensamentos negativos, porque nós colocamos muitas vezes obstáculos. Um outro ponto também que nós devemos chamar a atenção é na parte fisiológica. Existe uma área do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal. Esta área, ela simplesmente está determinada, que cuida do nosso planejamento, da nossa atenção. Ela funciona como se fosse um filtro e muitas vezes acaba causando até mesmo nós a distração. E nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós procrastinamos, porque nós precisamos saber aquilo que é importante e aquilo que é uma prioridade. Vocês se recordam que eu acabei de dizer agora um exemplo a respeito do tempo das cavernas? Ou seja, separar a importância de você caçar, mas ao mesmo tempo, qual é a prioridade? É você fugir para você não ser caçado. Então, são exatamente escolhas que nós fazemos. Dificuldade. Às vezes nós colocamos dificuldades, colocamos obstáculos para nós realizarmos algumas tarefas. Eu não vou realizar essa tarefa porque ela simplesmente, além de tomar um pouco mais de tempo, ela vai exigir um pouco mais de esforço físico, vai exigir um esforço mental. Então eu prefiro fazer uma tarefa que seja mais proveitosa, que vai me dar prazer, que eu vou me sentir bem. Então, na verdade, esses obstáculos, eles são nocivos ao nosso crescimento, ao nosso dia a dia. Então, nós temos que saber aquilo que é importante, aquilo que não é. Em todas as palestras que vocês ouvem nas redes sociais, até mesmo no YouTube, todas as pessoas dizem as mesmas coisas. Se você tem dificuldade, então você procure fazer uma agenda daquilo que você crê que é importante e aquilo que é prioridade. Para que você, podendo fazer um pouquinho por vez, eu tenho certeza que a sua vida vai ser melhor. Um outro ponto também é o seguinte: as pessoas dizem, os estudiosos dizem, que uma pessoa que ela é estressada, mal-sucedida na vida, triste, e vários adjetivos, se você for buscar a vida dela, o que ela está passando, os momentos que ela está vivendo, com certeza é uma pessoa que tem tudo a ver com a procrastinação. Porque ela simplesmente vai empurrando com a barriga. E não é bem assim. Tem coisas que, infelizmente, nós precisamos fazer. Nós que estamos numa casa espírita, que nós estamos envolvidos com o espiritismo, nós temos que entender o seguinte: se algo vem à nossa mente de imediato, é porque a própria espiritualidade já está dizendo a você: faça agora.
Crie um tempo, mas faça agora. Não deixe para você fazer amanhã. Porque são tantas informações que nos vêm todos os dias, e são tantas coisas modernas, que uma coisa nós temos que aprender com a vida. Um dia a conta chega. Um dia, todos esses afazeres que nós vamos deixando de lado, vai vir num atropelo. Será que você tem condições físicas, emocionais, psicológicas para resolver tudo isso? Acredito que não. Porque você vai encontrar uma certa dificuldade. A procrastinação na visão espírita. Muitas pessoas dizem que a procrastinação não está relacionada ao espiritismo. Será? Quando nós ingressamos no espiritismo, nós começamos a estudar o Evangelho de Jesus na visão espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem muitos ensinamentos que fazem com que nós precisamos muitas vezes mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, aquilo que nós dizemos para as pessoas e de que forma nós dizemos às pessoas, para que nós não sejamos muitas vezes agressivos. E existe uma frase, uma palavra, que ela é muito temerosa, não só para nós médiuns, trabalhadores de uma casa espírita, como para todas as senhoras, os senhores, para todos vocês aqui nesta casa, que é esta palavra aqui. Já ouviram falar? Reforma íntima. Será que esta palavra reforma íntima não está relacionada à nossa evolução, ao nosso crescimento? Todos nós sabemos que nós precisamos mudar algo dentro de nós que está sendo nocivo e está atrapalhando o nosso crescimento, a nossa ascensão. Qual é o ápice da nossa evolução? Quando nós realmente estivermos prontos e realmente sermos convidados por Deus para nós estarmos num outro mundo, mais feliz, menos violento, com menos ódio, menos mágoa, menos decepção. Então nós precisamos fazer sempre algo para mudar o nosso comportamento. E todos nós sabemos que neste momento em que nós estamos reencarnados, nós não temos tempo para isso. Porque o tempo para nós é escasso. Será que todos nós sabemos o quanto nós temos ainda de tempo de vida? Claro que não. É uma pergunta impossível de responder. Nós podemos viver ainda mais 10, 20, 30, 40, 50 anos, dependendo da idade de cada um de vocês aqui presentes. Como nós podemos também viver apenas 15 minutos, 20 minutos, meia hora, nós não sabemos. E nós não devemos acelerar esse processo de evolução, porque o trabalho que nós vamos fazer realmente será um trabalho mal feito. Mas o que nós precisamos ter é coragem, determinação, paciência, humildade, para que nós possamos fazer um pouquinho de cada vez. Procurar corrigir um pouquinho dos nossos comportamentos que são nocivos à nossa evolução. Conhece esse homem? Chico Xavier. Algumas das senhoras, dos senhores de vocês aqui têm alguma dúvida que este homem nunca procrastinou? Com todas as suas deficiências, as suas dificuldades físicas, visuais, estar sempre presente para ajudar alguém, algum necessitado. E tem uma frase que eu acho muito importante de Chico Xavier, que eu tenho certeza que muitos de vocês, ingressantes no mundo espiritual, devem conhecer. Eu agradeço todos os dias pelas dificuldades que enfrentei. Se não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Eu acho que esta frase já diz tudo sobre a sua personalidade e sobre o seu caráter. Será que entre as senhoras, os senhores, vocês aqui presentes, não existem alguns Chicos Xavier?
que tem a intenção, tem ideias, sugestões, sonhos, projetos de fazer algo em benefício das pessoas, de melhorar o planeta, por que não o fazem? Medo? Insegurança? Esse medo de fracassar? Ou estão mais preocupados com a repercussão de colocar em prática estes projetos? Estariam mais preocupados ainda com o que as pessoas diriam sobre aquilo que você pretende fazer? Será que a todos os instantes nós temos que ser repetitivos em dizer que a evolução ela é individual, ela não é coletiva? O que importa a repercussão, o que as pessoas possam dizer a nós? O que importa é o que nós fazemos de bem para as pessoas e o que nós fazemos no trabalho, nesta seara de Jesus. Deus não tem condição de olhar individualmente por cada um de nós, mas Ele sabe que nós vamos evoluir. Será que os espíritos que estão ao nosso redor, os nossos mentores, não serão os primeiros acusadores ou defensores dos comportamentos que nós tivemos aqui terreno? Acredito que sim. E nós simplesmente vamos ter as punições do nosso Criador. Não procrastine o beijo, o abraço, a visita. E quando eu falo em visita, muitas vezes nós temos uma pessoa no nosso pensamento e nós procrastinamos tanto, deixamos tanto para depois que quando nós vamos até o local, acaba sendo tarde demais. Procrastinar o perdão pode machucar uma pessoa para sempre. Pode até mesmo te envenenar. Procrastinar o evangelho no lar, sabendo que o evangelho é de super importância, é uma prioridade para melhorar a sua vida familiar, ter uma harmonia para que possa os conflitos serem mais a menos. Procrastinar uma oração, uma prece, sabendo que é o seu momento íntimo que você tem com o nosso Pai, com o nosso Criador, né? Será que nós temos direito a procrastinar? E ainda nós temos ainda inúmeros adjetivos que se nós fôssemos colocar aqui, acho que eu precisaria ter o dobro de tempo para poder apresentar tudo isso. Não procrastine o desejo de fazer o bem para as pessoas. Não procrastine o conhecimento. O conhecimento nos eleva intelectualmente, moralmente, espiritualmente. Faz nos aproximarmos ainda mais da religiosidade, da espiritualidade, já que nós somos frequentadores assíduos de uma casa espírita. Portanto, vamos saber aquilo que é realmente importante para nós e aquilo que é de suma prioridade. Se você tiver que procrastinar, eu acho que a procrastinação tem um lado muito bom, muito positivo, que muitos de nós aqui acabam esquecendo. Procrastine esses exemplos. O ódio, a mágoa, o racismo, o preconceito, as agressões verbais, as agressões físicas, as agressões emotivadas. Mas procrastinem de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que elas possam cair no esquecimento. E esses meros exemplos
possam ser retirados dos nossos dicionários da vida. Já existe muita barbárie, já existe muitos crimes, já existe muitas mortes, sem qualquer fundamento. Nós precisamos fazer algo realmente diferente. Então, se nós precisamos realmente fazer algo diferente, então vamos arregaçar as nossas mangas e mostrar realmente que nós estamos dispostos a fazer o bem não só para Jesus, não para alegrá-lo, não para que ele possa sorrir para nós, para que possa fazer por nós mesmos. Procrastinar não é assim tão ruim como nós imaginamos, mas nós sempre temos que levar em consideração esta última foto. Nós já temos conflitos demais no nosso dia a dia. Nós precisamos realmente fazer algo, mudanças, para nos melhorarmos, para nós nos aprimorarmos como espíritos encarnados que somos. Principalmente para nós nos evoluirmos. O que nós precisamos ter é coragem, humildade, dedicação, sermos corajosos sobretudo. Nós vamos fracassar inúmeras vezes, mas tenho a certeza que para nós alcançarmos uma vitória, iremos fracassar tantas quantas vezes serão necessárias. E Deus nos dará tantas quantas oportunidades serão necessárias para que nós possamos estar sempre em constante evolução. O que eu desejo a todos vocês, de coração, que Jesus, através dos seus ensinamentos, que a espiritualidade de luz, que trabalha junto com Jesus, possam sempre orientá-los, direcioná-los e ensiná-los a todos vocês sobre aquilo que vocês devem ou não procrastinar. Agradeço muito a paciência de vocês terem me ouvido e desejo a todos que tenham uma ótima noite e que as bênçãos de Jesus recaiam não só sobre esta casa, sobre todos vocês, sobre todos nós. Muito obrigado.